Saudando a todos com a paz de Jesus. Amém, igreja? Amém. Filho de alegria nessa noite. Graças a Deus. Está retornando a essa casa, amém? Para adorarmos ao nome do Senhor. Deus, Ele é bom, amém? Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Eu quero render graças ao Senhor porque Ele é bom. Independente da forma, da maneira como você entrou neste lugar, creia que Deus, Ele está aqui, Deus se faz presente. E onde o Senhor está, algo tem que acontecer. Aleluia, tua entrada neste lugar não foi em vão, porque Deus está trabalhando aqui neste lugar, amém? Desde já sou grata a Deus, grata a todos aqui pela oportunidade, ao pastor Henrique, amém? Aleluia. Álvaro aqui, dirigente da congregação, isso? Aleluia, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua esposa, a sua família, em nome de Jesus. Todos aqui que vieram adorar ao nome do Senhor, amém? Irmãos, Deus me deu uma passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Bendito seja Deus, eterno e soberano. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler versículo 9 e o versículo 10, que vem dizendo assim a palavra do Senhor. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém? Pode glorificar o Senhor, se senta adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, estamos diante de um texto muito glorioso da parte do Senhor, uma mensagem a qual a Bíblia vem nos dizendo acerca de um profeta, um servo do Senhor, muito falado na palavra de Deus, e através dessa mensagem aqui de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver o quão bom é o poder de Deus nas nossas vidas. Porque quando eu digo isso, o texto vem dizendo do apóstolo Paulo, do homem a qual ele vai ter diversas experiências com o Senhor. Um homem comum, um homem como nós, ser humano como nós, e que vai passar várias experiências, a qual vai deixar de testemunhos para as nossas vidas. O texto de Atos dos Apóstolos, voltando um pouquinho, Atos capítulo 9 vem dizendo que Saulo, agora Paulo sendo chamado como Saulo de Tarso, para quem não sabe, era perseguidor da igreja do Senhor, um homem a qual era culto, um homem a qual teve vários ensinamentos da parte, aleluia, de um homem sendo instruído, de um homem muito querido, um homem muito assim, um homem mestre daquela época, chamado Gamaliel. O texto vem dizendo que o apóstolo Paulo, naquele momento sendo chamado Saulo, ele vai ter vários ensinamentos, vai falar diversidades de língua. E o texto a qual nós vamos ver em Atos 9, vai dizer que ele fazia algo de errado. Ele perseguia a igreja do Senhor. Só que ele achava que estava fazendo a coisa certa, como na verdade estava fazendo a coisa errada, que era perseguir, maltratar os servos e as servas do Senhor. Só que eu aprendi algo com Deus: o perseguidor, ele vai até onde o Senhor permite ele ir.
E é na perseguição que o Senhor também Ele quer nos ensinar algo. E outra coisa que eu aprendo com o Senhor, que muitas das vezes eu e você vamos fazer a vontade, vamos querer fazer a vontade do Senhor. E isso vai agradar a Deus, mas vai desagradar o inferno. Então toda vez que nós agradamos a Deus, o inferno vai ficar nervoso, vai ficar furioso e vai se levantar para vir contra mim e contra a tua vida. Aleluia! Então o texto vem dizendo que ele perseguia, ele maltratava. Só que vai chegar um ponto a qual o Senhor vai dar um basta naquela situação. O texto vem dizendo que Saulo de Tarso, ele a caminho de Damasco, ele subitamente vai cercar um resplendor de luz do céu e aquele homem ele vai cair em terra. Aquele homem vai ficar cego, mas ele vai ouvir uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Porque era o próprio Senhor falando com Saulo de Tarso. Era o próprio Senhor intervindo aquele plano maligno de perseguir os servos e as servas do Senhor. Porque Deus tinha uma obra na vida daquele homem. Deus tinha uma chamada na vida daquele homem. Deus tinha algo para fazer futuramente na vida de Saulo de Tarso. Interessante que aquele homem não vai hesitar. Naquela mesma hora ele vai falar: quem és, Senhor? E o Senhor vai falar: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura para te recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou seja, o Senhor estava falando: Saulo, se eu fosse você, eu se rendia. Eu não ficaria dando murro em ponta de faca, porque você vai se machucar. Porque toda vez que nós não obedecemos às ordenanças do Senhor, a gente está pedindo para se machucar, a gente está pedindo para ser machucado. Aleluia! Só que aquele homem não, aquele homem ele vai se render e vai falar o que eu tenho que fazer, e o Senhor ali vai dar as instruções para ele. E assim, quando nós conhecemos a história, qual ele vai ser levado à rua chamada direita, que era a principal rua de Damasco, e ali vai ficar orando. E Deus agora envia um homem chamado Ananias para ir até Saulo de Tarso, e ali aquele homem vai orar pela vida do servo do Senhor, vai orar pela vida daquele que agora ele vai passar pelo processo de libertação, pelo processo de transformação, melhor dizendo. Por quê? Porque Saulo agora ele vai se render, Saulo agora ele vai optar em obedecer, aleluia, naquilo que o Senhor tinha para ele. O texto diz que quando Ananias chega, Ananias impõe a mão e ora por ele, e como uma escama cai dos seus olhos. Ou seja, aquele homem estava cego, estava com uma cegueira, não só física, mas espiritual. Mas agora, como o homem de Deus vai orar, a cegueira ela cai dos seus olhos, e na mesma hora ele vai ser batizado, na mesma hora ele vai ser selado, na mesma hora ele vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque toda vez que nós nos rendemos, toda vez que nós aceitamos a Cristo como nosso único suficiente Salvador, o Senhor sela as nossas vidas. O Senhor ele sela a minha e a tua vida. E agora o texto vem dizendo que ele vai se esforçar, e ele vai se esforçar muito. Por quê? Porque nenhuma conquista espiritual ela vem fácil. Nenhuma conquista espiritual ela vem de mão beijada. Aleluia! Requer um esforço nosso. E evangelho, aleluia, o evangelho é renúncia. E o que é renunciar? É abrir mão daquilo que o mundo tem para nós. Saulo agora, ele vai abrir mão daquilo que o mundo tinha para ele. Porque ele vai levantar a mão e vai falar: olha, não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em minha vida. Cristo agora vive na minha vida. Então quando nós aceitamos a Cristo e levantamos a mão agora, nós não vivemos mais de nós, mas Cristo vive na nossa vida. E ali nós damos liberdade para o Espírito Santo trabalhar. O Senhor não é invasivo, ele bate na porta do nosso coração, ele pede porta
posso mudar. Ele vai bater na porta do coração da vida de Saulo e fala: posso mudar a tua vida? E ali ele dá liberdade. Ele abre a porta do coração e deixa o Senhor fazer morada. Aleluia! Glória a Deus. Só que escuta, muitas das vezes levantamos a mão. Tem até um louvor que diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Não tem um louvor que diz assim? Só que às vezes pedimos: Senhor, entra, pode entrar. Mas quando o Senhor começa a mudar, começa a tocar nas estruturas, nós não queremos, nós não deixamos, nós queremos limitar o poder de Deus na nossa vida. Ei, a Bíblia vem nos dizendo, aleluia, que o Evangelho, ele é transformador. Ele transforma. A velha criatura, ela tem que morrer. Para quê? Para a nova criatura viver. Só que muitas das vezes queremos fazer o quê? Deixar a velha criatura reviver. Não queremos passar muitas das vezes pelo processo da transformação. Senhor, até aqui deu. Não, Senhor, eu nasci assim, eu estou naquele crente com o espírito de Gabriel, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não é assim. Aleluia, o Senhor, ele tem o poder de transformar, mas requer de nós, depende de nós, chegarmos para o Senhor e falar: Senhor, isso aqui eu não consigo, Pai. Muda a minha vida, muda essa situação. Senhor da glória, trabalha aqui, eu preciso que trabalhe aqui. E Saulo, ele vai dar essa liberdade para Deus trabalhar. Ele vai passar pelo processo da metanoia, mudança de pensamento. Ele vai começar a pensar diferente. Epa, eu preciso passar pela transformação, porque tem algo novo da parte de Deus para chegar na minha vida. Amém. Mas para algo novo chegar, eu preciso deixar o velho embora. Eu preciso deixar o velho morrer. Eu preciso deixar, aleluia, a velha criatura morrer. Quem está entendendo Jesus falar aqui neste lugar? Quem está entendendo Jesus falar? Ele vai ser transformado. Ele vai ser lapidado. Aleluia! E muitas das vezes dói. Muitas das vezes dói. Como dói? Lembra de Jeremias 18? Quando está ali o vaso na mão do olheiro? Irmão, somos nós. Quando o olheiro vê que o vaso não está do jeito, da maneira que ele quer, ele amassa, ele aperta. E quando vê que o vaso não está legal, não tá, opa, ele vai lá e quebra para fazer o vaso novo. Aleluia! Ele quebra para fazer o vaso novo na presença do Senhor. Aleluia! E estamos nesse tempo a qual precisamos deixar Deus trabalhar em nós, nos lapidar, nos moldar, nos encher. Aleluia! Quem quer isso aqui? Aleluia! Deixa Deus trabalhar. Ah, irmão, mas eu já estou tanto tempo na igreja. Só que às vezes tem algo que precisa ser trabalhado. E às vezes nós não deixamos Deus trabalhar. Não, sim, isso aqui é como se é meu bonequinho de estimação. E não é. Deixa o Senhor trabalhar. Fala para o teu irmão: deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Aleluia. Então ele vai ser moldado, vai ser lapidado, vai ser transformado. É de um dia para o outro? Não. Não é de um dia para o outro. E requer de nós esforço. O texto diz que ele vai se esforçar muito. Só que Deus agora ele vai transformar a vida de Saulo. E agora nesse texto, como nós acabamos de ler, ele vai ser chamado como Paulo. Porque o texto vem dizendo que agora ele vai estar obedecendo uma ordenança do Senhor. A Bíblia diz que Paulo agora ele vai estar na sua segunda viagem missionária. Ele vai estar ali juntamente com Silas, e o texto bíblico vem dizendo que agora de noite ele vai ter uma visão. E que visão é essa? Que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava por ajuda. Por quê?
Deus vai nos transformar, Deus vai nos purificar, e Deus vai nos moldar, Deus vai nos encher e Deus vai nos enviar. Que é uma comprovação, lembra de Isaías? Quando a Bíblia diz que apresentou o anjo do Senhor, aí Isaías vai falar assim: meu Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o Senhor vai falar para ele: e quem eu enviarei? Ele vai falar assim: eu não tenho condições de ser enviado, eu sou um homem de lábios impuros. Aí o texto vem dizendo que o Senhor agora veio um anjo com uma tenaz na mão, que tenaz era um instrumento que era próprio para pegar coisas quentes. O texto diz que o anjo vem com aquela tenaz, vai até a cabeceira do altar, pega ali aquela brasa viva de fogo e vai até o profeta messiânico Isaías. E ali toca com aquela brasa viva de fogo nos lábios de Isaías. Quando toca, aquilo ali tinha um significado, que Isaías estava sendo purificado. Isaías estava sendo limpo. Isaías estava sendo limpo. Aleluia, Deus estava purificando Isaías. Aí o Senhor vai dizer novamente: Isaías, quem eu enviarei? E ele vai falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora eu estou pronto, agora eu estou pronto para ser enviado, agora eu estou pronto para ser um porta-voz, agora eu estou pronto, Senhor, para ir fazer o teu chamado, fazer o teu chamado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o texto, então, voltando agora para Paulo agora, ele vai estar transformado. Paulo agora vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. Por que cheio do Espírito Santo de Deus? Porque o texto vem dizendo que agora ele vai ter de noite uma visão. Quando eu falo que ele vai ter uma visão, que se apresentava a um varão da Macedônia e vai lhe rogar por ajuda, ele vai pedir por ajuda. Nós estamos aqui, eu vi lá no cartaz, né, sobre, aleluia, renovação do Pentecoste, é isso? É renovação do Pentecoste, não? É qual o nome do... Aleluia. Oi? É só Pentecoste, mas embaixo tem algo pequenininho escrito. Eu esqueci o que está escrito, esqueci de marcar a frase. Mas é para a gente buscar continuamente o avivamento, lembrei. O avivamento. E quando nós falamos aqui de buscar o avivamento, nós podemos ligar ao Pentecoste, porque havia uma promessa desde o Novo Testamento, desde o Antigo Testamento, perdão, a qual dizia que ia chegar o tempo a qual o povo seria revestido de poder. O povo seria ali revestido de poder. E vamos ver em Atos dos Apóstolos o derramamento do Espírito Santo, aonde vão estar todos reunidos em um só lugar, em uma casa. E ali eles vão estar orando, eles vão estar perseverando, eles vão estar em unidade. E agora eles vão ser revestidos de poder. Mas o Senhor ele vai dizer uma palavra: eia, ficai-vos em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ou seja, o Senhor agora ele vai dar uma ordenança: ficai em Jerusalém. Quando o Senhor fala ficai-vos em Jerusalém, o Senhor estava falando: é para ficar no lugar que eu quero que vocês fiquem. Isso aqui é uma ordenança, isso aqui é para cumprir obediência àquilo que o Senhor estava ordenando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem está entendendo Jesus falar aqui? Deus vai dar uma ordenança: ficai-vos em Jerusalém, porque até que do alto seja revestido de poder. E querido, para nós sermos revestidos, tem que ter obediência, tem que obedecer às ordenanças, aquilo que o Senhor nos ordena. Obedecer a Cristo é fácil, não é fácil não, porque como a irmã disse aqui, muitas das vezes vai contra as
Senhor quer. Ei, se Deus mandou você ficar, fica. Se Deus mandou você ir, você vai. Mas obedeça aquilo que o Senhor te ordenou. Deus vai dar uma ordem para a igreja de Cristo. E naquele momento vamos estar todos juntos. Unidade, união. Para quê? Para uma promessa ser cumprida. O Senhor estava ordenando aí. É obediência, união, aleluia, perseverança, porque muitas das vezes não vai ser fácil. A caminhada com Cristo não é fácil, mas precisamos ser perseverantes. O que é perseverar? É continuar em movimento e não parar. Por quê? Porque vai ter vezes que vai dar vontade de parar, vão ter vezes que vão dar vontade, vai ter vontade de desistir, de entregar tudo, de parar, de ir para longe, de falar eu não quero mais, isso não é para mim. Mas o Senhor fala, ei, persevera, ainda que esteja doendo, persevera, ainda que está sangrando, persevera, ainda que esteja sendo difícil, persevera, porque a tua vitória vai vir na tua perseverança. É que ela vai subir. O texto vem dizendo que o sonho dela, o desejo do seu coração era de gerar um filho. Só que o Senhor, ele cerra a sua madre. Quando o Senhor cerra, o Senhor ele vai fechar a madre de Ana. Ana nasceu estéril? Não. O Senhor fechou a madre de Ana. E quando o Senhor fecha, ele fecha com um propósito. Quando o Senhor fecha, é porque ele tinha um propósito na vida daquela mulher. E vai haver momentos que o Senhor vai fechar algumas portas. O Senhor vai fechar. Para quê? Porque ele tem um propósito na nossa vida. Só que muitas das vezes, na hora, a gente não vai entender. Mas o segredo é você tentar entender. Não, o segredo é você passar, porque lá na frente Deus vai permitir, aleluia, Deus vai te explicar o porquê que ele permitiu você passar por tal coisa. Então lá agora ela vai querer, só que ela não vai ter naquele momento. E ainda vai ser humilhada, pisada, mas ela vai perseverar em oração. Porque tem pessoas que oram hoje, não aconteceu. Ai, aí ora amanhã, não aconteceu. Ai, Deus não está me ouvindo. Aí ora daqui a pouco, daqui uns meses, daqui a um ano. Ai, Deus não está me ouvindo. Deus está ouvindo sim. Deus tem ouvido as suas orações, aleluia, mas tem um tempo determinado para ele fazer aquilo que você pediu, aleluia, louvado seja Deus. Deus ouviu a oração de Ana, só que Deus ele vai realizar no tempo dele. Glórias a ti, Jesus. Deus vai realizar no tempo dele, mas para isso ela precisava perseverar. Porque se ela não perseverasse, ela não iria receber daquilo que Deus tinha reservado para ela. E quem Deus tinha reservado? Um profeta, um sacerdote e um juiz. Fala para o teu irmão, o que Deus tem reservado para a tua vida é coisa grande. Fala para o teu irmão, fala o que Deus tem reservado para a tua vida é coisa grande. Ana chorou, Ana gemeu, Ana foi humilhada, mas chegou o tempo dela saltar de alegria, dela cantar o hino da vitória, de Deus exaltar, Bequebe, Alabassumica. Tem exaltação chegando para a tua vida, tem exaltação chegando para a tua casa. Aleluia, quem te viu para baixo vai ter que te ver para cima, quem te viu humilhado vai ter que te ver exaltado. Mas o segredo é você não parar, continuar em movimento, é você perseverar. A igreja primitiva ela vai perseverar.
promessa. Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele é Deus. Ele vela com a sua palavra para cumprir. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então Deus vai prometer e vai cumprir, porque no dia de Pentecostes Deus vai derramar o seu Espírito. Aleluia. Só que, por que eu falei isso? Porque a Bíblia vem nos dizer, irmãos, que não foi só Deus derramou no dia de Pentecostes o Espírito Santo. E nós precisamos, até hoje cultivar isso. Nós precisamos até hoje, aleluia, desse revestimento. Nós precisamos até hoje, aleluia, andarmos na contramão do mundo. Por que eu digo isso? Porque enquanto o mundo ele avança, aleluia, para evoluir, o pecado evolui, melhor dizendo, a igreja deve evoluir para a santidade. Aleluia. Porque o revestimento, aleluia, é também andar em santidade. Aleluia, com Cristo. O revestimento também, aleluia, nós vivemos uma vida de devoção ao Senhor. Ai, portanto, não apenas nos revestimos de poder, mas também vivemos na santificação, porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então, o que o Senhor quer me dizer nessa noite? Que nós precisamos viver uma vida ética. Para quê? Para resultar e nos vermos como luz do mundo e sal da terra. Em um mundo perverso, em um mundo corrompido, a Deus nos separou para vivermos como luz do mundo. A luz de Cristo tem que brilhar na nossa vida. Nós somos sal da terra, precisamos ser separados. Ai, meu abaixo, me canta quem sente Deus nesse lugar. Esse da presença do Eterno aqui. Precisamos manter a chama pentecostal continuamente. Precisamos nos ocupar a nossa mente, sermos perseverantes no cultivo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Querido, precisamos viver uma vida de santidade, focado no cumprimento da missão da igreja. Nós temos uma missão, assim como Paulo tinha uma missão, nós temos uma missão. Precisamos levar Cristo para esse mundo caído, esse mundo que quer meu abraço me cantar. Aleluia. Esse mundo corrompido, esse mundo que precisa da igreja, uma igreja morna, né? Santo de Israel. Uma igreja morna, né? Cristo conta comigo, Deus conta contigo. Precisamos deixar essa chama acesa dentro de nós. Não pode haver uma coisa sem a outra. Não vai entender, eu preciso. Porque a Bíblia vai dizer: seja santo, como eu sou santo em toda maneira de viver. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vem nos dizer, irmãos, que Paulo, ele vai se deixar e ele vai viver uma vida contínua. Porque a Bíblia vem nos dizer: seja firmes e constante,
sempre abundante na obra do Senhor. E quando fala de firmeza, quando fala de avivamento, o avivamento é você viver uma vida constante, contínua. Aleluia. Na presença do Senhor. Glórias a ti, Jesus. E eu lembro de um homem chamado Daniel, já estou terminando, Santo de a qual a Israel. Bíblia vem dizendo que por volta de seus 15 anos de idade, ele vai ser levado cativo à Babilônia. Só que Daniel ele vai entender que ele estava na Babilônia, mas ele não fazia parte da Babilônia. Daniel vai entender que ele estava na Babilônia, mas ele não podia se contaminar com Babilônia. Daniel vai entender que ele estava na Babilônia, mas ele era cidadão Aleluia. celestial. Querido, a Babilônia simboliza o mundo. Estamos na Babilônia, mas a Babilônia não nos pertence. Estamos na Babilônia, mas nós não somos desse mundo. Estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui com uma missão de levar o Evangelho de Cristo. Estamos aqui com uma missão para ganhar as almas para Cristo. Estamos aqui, mas nós não pertencemos a este mundo. E quando você vai ver, em Daniel capítulo 6, quando Daniel ele vai para a cova dos leões, todo mundo aqui já ouviu falar. Daniel, pastor, ele já não tinha os 15 anos de idade quando ele chegou na Babilônia. Mas a Bíblia vem nos dizendo, o texto, né, os estudos, vem nos dizendo que ele já tinha 80 anos de idade. Só que, quando você pega essa história da cova dos leões, você vê que ele era fiel, não tinha culpa, não tinha vícios. Portanto, que aqueles governadores, prefeitos e presidentes procuravam achar ocasião contra a vida de Daniel. Mas não puderam, não acharam ocasião, nem culpa, nem vício, porque ele era fiel. Aleluia. Porque nele havia um espírito de excelência. Ou seja, Daniel aqui ele está vivendo um avivamento, um verdadeiro avivamento. Sabe por quê? Ele vai passar anos e anos, mas ele vai continuar firme, ele vai continuar fiel, ele vai continuar cheio da presença do Senhor, ele vai continuar orando até quebrar a súplica. Ele não vai deixar a chama se apagar. Ei, o fogo tem que arder continuamente sobre o altar e não se apagará. Ei, querido, não deixa a chama se apagar. Não deixa a chama do Espírito Santo se apagar dentro de você. Ainda que passe dias difíceis, ainda que passe dias dolorosos, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Vai ser fácil, não é fácil para ninguém. Se eu pergunto à igreja do Senhor, quem está passando por luta, provação, eu creio que a grande maioria vai levantar as mãos. Aleluia. Mas tudo tem um propósito debaixo do céu. Fala para o teu irmão, vai valer a pena. Fala para o teu irmão, vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluia. Voltando aqui para Atos, capítulo 16, e aqui eu finalizo. Paulo agora ele vai ter a sensibilidade. E um dos dons agora o Senhor deixou para nós é o discernimento de espírito, é o amor,
Paulo agora vai entender que ele precisava, primeiro, obedecer. Segundo, acudir alguém que estava precisando por ajuda. Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus. Segundo, amarás o seu irmão como a ti mesmo. O bem que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu irmão. Então agora ele não vai hesitar, ele vai atravessar a Macedônia, porque tinha alguém lá do outro lado que estava precisando de ajuda e de socorro. Só que ele não vai sozinho. O texto diz que agora ele está com Silas. E os dois juntos, unidos no mesmo propósito, indo à oração, indo fazer a obra do Senhor. Vai sair um espírito de adivinhação. Vai sair uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E aquela jovem, ela por muitos dias, ela vai seguir Paulo e Silas. E o texto diz que ela agora vai falar para ele, esses aí são servos do Deus Altíssimo. Ou seja, o espírito maligno que estava na vida daquela mulher vai reconhecer Deus na vida de Paulo e Silas. Porque ali havia uma igreja, a Bíblia diz, aonde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me faço presente. Aleluia, Paulo e Silas, aleluia, quem olhava para ele era minoria, mas para Deus é maioria, porque Deus estava na vida daqueles homens judeus. E agora Satanás vai ficar doido. Por quê? Porque eles pisaram naquela terra para cumprir o propósito do Senhor, que era para trazer libertação, que era para trazer transformação. E assim como aquela jovem estava possuída de demônio, o texto vem dizendo que Paulo agora, ele vai ter o discernimento de espírito, e ele vai ver que aquilo ali era uma artimanha de Satanás, e vai repreender aqueles demônios, e na mesma hora, no nome de Jesus, os demônios vão sair. Porque o nome de Jesus tem poder. No nome de Jesus há poder. Aleluia. No nome de Jesus há poder. No nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará. A igreja de pé, por gentileza. Precisamos refletir sobre mantermos a chama do pentecostal continuamente, ou seja, não foi só naquela época que derramou o Espírito, mas agora precisamos continuamente mantermos a chama do Pentecoste acesa na nossa vida. O avivamento precisa ser contínuo na nossa vida. Quando nós temos uma vida regrada, uma vida de obediência, uma vida de renúncia, uma vida pautada na palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, quando mantemos ali continuamente, aleluia, é uma vida de oração, uma vida de unidade, de união com nossos irmãos, aleluia, nós automaticamente estamos mantendo a chama do avivamento acesa dentro de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens de Deus, quantos homens de Deus passaram por momentos difíceis? E conosco não é diferente. Passamos sim por momentos difíceis, mas grandes vitórias o Senhor tem para a nossa vida. Irmão, quando você busca, meu irmão, quando você busca primeiramente ao reino dos céus e a sua justiça, quando você se preocupa em manter o verdadeiro avivamento, as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Deus sabe aquilo que você precisa, Deus sabe aquilo
Senhor cuidou deles. E o Senhor está falando, eu estou cuidando da minha igreja. Eu estou cuidando da minha igreja. Até por terremoto eles passaram. Na verdade, o terremoto era para matar Paulo e Silas. Mas ao invés de matar, o texto vem dizendo que os alicerces dos cárceres foram abalados e as portas de todos foram abertas. Então eu quero entender que enquanto Paulo e Silas buscavam mais do Senhor, enquanto Paulo e Silas renunciavam, abriam mão, deixavam Deus regenerá-los, enquanto Paulo e Silas obedeciam a Cristo e cumpriam o chamado e ficavam na posição a qual o Senhor lhe queria. O Senhor foi cuidando de cada detalhe da vida deles. O Senhor vai cuidando deles, assim como o Senhor está cuidando de cada um aqui nessa noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Ei, querido, ao invés de ter morte, teve cânticos. Porque depois de uma grande luta, eles tiveram que passar por uma grande vitória da parte do Senhor. Ainda almas foram se render aos pés do Senhor por causa da vida de Paulo e Silas dentro daquele cárcere. E o nome do Senhor teve que ser glorificado através desse processo. Aleluia. Pessoas vão se render aos pés do Senhor. Vidas vão se render aos pés do Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado. E Deus irá abrir portas. Portas de excelência. Portas de exaltação. Porta a qual o Senhor tem para a sua vida. Porque Ele tem a chave de Davi. Eu quero profetizar que nessa noite Ele está abrindo portas. Ao teu favor, amém? Aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Mantemos firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Não baixando a guarda, porque enquanto o mundo avança para o pecado, enquanto o mundo avança em desgraças, nós precisamos avançar como igreja do Senhor para ganhar as almas, para saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Aplauda mais uma vez ao Senhor. Quero agradecer.